Olá a todos, sejam muito bem-vindos. Este aqui é o meu canal, eu me chamo Henrique e eu acredito que essa seja de fato a primeira vez que eu apareço aqui em vídeo. Para quem está inscrito no meu canal, para quem acompanhou um pouco os vídeos de análises, de resenhas que eu fiz sobre algumas obras do filme, é de fato a primeira vez que vocês estão conhecendo quem é o dono desse canal. E eu venho aqui me apresentar nesse vídeo e também colocar alguns esclarecimentos em relação ao post que eu fiz na semana passada, acredito eu, que eu estou voltando e voltarei a fazer alguns vídeos para comentar a filosofia do Eric Feiglin. E não apenas a filosofia dele, mas alguns outros assuntos nos quais a filosofia dele serve como que um eixo norteador. E eu venho fazer esse vídeo para esclarecer alguns pontos que, na minha percepção, devem ser colocados tanto para quem vai começar a acompanhar, para quem tem interesse na filosofia do Feiglin, ou quem já está inscrito no meu canal e se sente hoje talvez meio perdido por minha culpa. Então, eu gostaria de esclarecer o porquê eu estou voltando. O primeiro ponto é um dos pontos mais simples: orgulho. Orgulho porque eu alimentei esses vídeos no meu canal em meados de 2018, 2019, mas com o intuito de eu organizar as minhas percepções acerca da filosofia do Feiglin. E, sendo bem honesto, está uma produção muito ruim mesmo. E eu nunca me preocupei muito em melhorar a qualidade desses vídeos. E aconteceu que, com o passar dos tempos, eu fui deixando para lá e muitas pessoas foram vendo o conteúdo, foram comentando como gostavam do conteúdo, e alguns amigos próximos, com o passar do tempo, foram descobrindo esse canal que nem eu divulgava. E então começaram a mandar para mim, elogiando, e eu sinceramente fiquei com vergonha principalmente por conta da qualidade do conteúdo. Foi feito com um celular antigo, eu até tenho ele ainda aqui. Foi feito com esse celular, que é um Moto G, e hoje eu estou gravando com um celular de uma qualidade melhor. E os vídeos estão com um barulho de ventilador, a câmera tremia muito porque eu não estava usando um estabilizador, hoje eu estou usando nesse caso. Então, todos esses recursos que hoje eu tenho possibilitam que eu possa fazer uma qualidade melhor. E eu comecei a pensar quantas vezes nós não passamos por isso, né? Nós produzimos algo e depois de um tempo nós vemos que a qualidade na qual aquilo foi produzido já não está tão boa e temos a possibilidade de melhorar aquilo, de trazer uma experiência melhor para as pessoas que estão consumindo aquilo. Então, quando eu olhei, o meu sentimento que foi vergonha, eu falei, nossa, tá horrível isso aqui, eu nem gosto de ver os vídeos antigos. E começaram a me incentivar para que eu gravasse novos vídeos. E eu confesso que eu fiquei com muita preguiça, e também por conta da minha rotina de trabalho, que às vezes é muito complicado eu consegui parar para estudar novamente esses assuntos, para sistematizar e organizar de novo em vídeo. Mas eu acabei, primeiro, pelo meu motivo, tendo essa vergonha da qualidade de produção. O segundo motivo já entra no sentido de que um dia eu estava conversando com meu primo, expondo algumas questões acerca de produção de conteúdo, que ele também está produzindo conteúdo no YouTube, e ele descobriu o meu canal e ele perguntou: por que tu não faz um rework? Eu nem tinha ideia do que era esse conceito, e ele me explicou que um rework é quando você pega esses trabalhos antigos e você refaz, muitas vezes agregando novas intuições, agregando novos conhecimentos dentro desses conhecimentos de base. E eu comecei a pensar que isso já devia ter sido feito há muito tempo com o meu conteúdo. Por quê? Quando eu comecei a estudar a filosofia do Feiglin, em meados de 2017, 2018, mais ou menos nesse período, eu comecei a sistematizar as minhas percepções
muitos a partir dos insights dele. E com o passar do tempo, após 2018, 2019, 2020, quando eu já não estava produzindo mais vídeos, eu continuei estudando alguns desses assuntos. Primeiramente por um grande hobby pessoal, não sou acadêmico dessa área, é por simples e por prazer que eu estudo a obra dele, bem como outras obras, porque eu sempre tive esse ímpeto, esse impulso, essa vontade de entender a realidade. E o Frege é um filósofo, ainda é, de fato, que conseguia transmitir através das suas obras uma percepção muito clara da realidade que ele estava percebendo. Ele conseguia organizar as suas intuições e, principalmente, compreender não a filosofia em si, mas as experiências fundamentais que engendram uma filosofia. E isso, para mim, é o que é mais essencial, é o que mais me atrai. Por quê? Porque nenhuma filosofia ela existe em abstrato. Ela surge a partir de uma experiência. Alguém tem uma experiência com a realidade e, a partir dessa experiência, a partir desse pensamento, a partir dessa articulação entre o que o próprio Frege chama complexo da consciência, de uma consciência que se relaciona com a realidade, de uma realidade que é percebida e de uma linguagem que é articulada a partir dessa percepção. Então, assim como o Frege passou por um processo em que a linguagem dele mudou, em que as percepções dele foram adaptadas, em que a linguagem dele sofreu uma modificação porque a própria consciência dele estava percebendo outros aspectos, isso também se decorreu comigo. E eu comecei a perceber que, de algum modo, seria uma espécie de lacuna que eu estaria deixando em não atualizar essas percepções. Por quê? Porque mais pessoas estão entrando em contato com os meus vídeos. E, de algum modo, eles estão defasados. Por quê? Porque eu agreguei novas intuições, novas percepções à minha visão e fui encaixando com as percepções do Frege, que elas nunca deixaram de participar das minhas intuições. Por conta disso, eu senti necessidade de voltar. E eu acredito que o terceiro motivo é que eu ainda vejo uma lacuna muito grande da filosofia dele em vídeos no YouTube. Por exemplo, eu gosto muito de consumir vídeos de conhecimento no YouTube. Desde conhecimento de coisas bem simples, bem práticas, como, por exemplo, sociologia das realidades atuais, né? Um pouco de economia, resenhas de livros. Por exemplo, às vezes eu estou em dúvida se eu devo comprar algum livro e eu vou pesquisar algumas resenhas, algumas análises no YouTube para ver se as recomendações, as análises, quanto mais profunda é a análise de um livro e quanto mais a pessoa consegue mostrar como aquele livro agrega algo em termos de visão de mundo, eu me inclino a querer consumir aquele produto. Da mesma forma, estudar um autor. E eu ainda percebo que é uma lacuna muito grande de abordagem da filosofia do Frege em vídeos do YouTube. E hoje as pessoas consomem muito vídeo, as pessoas consomem muito esse tipo de conteúdo, porque por uma série de motivos que acredito que não vem ao caso mostrar aqui. E eu percebi que não tinha muitos. E principalmente da sua fase final. Por quê? A filosofia do Frege ela é dividida como que na sua primeira parte, que é a chamada parte das histórias das ideias políticas, que é como o Frege da primeira fase. Essa parte, como eu mostrei em alguns vídeos, ela foi uma parte inicial em que o Frege estava preocupado em estudar a história das ideias. Ou seja, ele estava percebendo que a realidade ao seu redor estava imbuída de ideias políticas que estavam moldando o destino das nações. Então ele se preocupou nessa primeira fase em estudar essas histórias das ideias, que é um compilado de, acho que 9 volumes, 8 ou 9 volumes, publicado pela Realizações.
E esse projeto do Feiglin, ele foi engavetado. Na verdade, ele não quis publicar isso no porquê. Porque ao longo do seu estudo, ele teve um outro insight. Ele percebeu, eu não posso estudar uma história abstrata de ideias. Ideias são abstratas. Eu tenho que estudar, na verdade, algo mais profundo que isso. Que é a parte da filosofia da ordem dele. Que é quando ele estudou os 3 primeiros volumes de ordem histórica. Que é justamente quando ele percebe que o homem ele mantém uma relação profunda com a realidade e é a partir dessa relação tensional em que as ideias vão surgir. Então, as ideias elas já surgem a partir de uma experiência de um ser humano com a realidade. E a maior parte dos vídeos, dos conteúdos, eles estão meio que centrados nessas 2 fases do Feiglin. E, felizmente ou não, quando eu digo felizmente não é porque acaba beneficiando um conteúdo que não tem muito sobre isso, que é na parte que eu vou falar. Muitos acabam se concentrando em um Feiglin conservador. O que eu quero dizer com isso? Muitos acabam pegando a filosofia dele, pegando os seus escritos, para instrumentalizá-los como uma espécie de defesa. Por exemplo, alguns vão pegar os escritos do Feiglin e contra o socialismo e vão utilizá-lo para atacar o socialismo. E acabam, por exemplo, não olhando as críticas que o Feiglin faz a ideologias secundárias, como o próprio conservadorismo. Ou, por exemplo, as críticas que o Feiglin faz ao luteranismo e ao calvinismo. Eu acho que é pouquíssimo explorado a fundamentação dessas teorias dele. Então, por conta disso, o Feiglin acabou sendo um filósofo que, a meu ver, ele foi muito panfletado. Acho que é a palavra certa para isso. Poucos conteúdos que eu vi na internet conseguiam abordar ele de uma forma muito profunda. E, claro, eu também não acompanho tanto, assim, talvez realmente tenha alguns vídeos aí que falem muito bem as partes da sua filosofia da ordem, que é a filosofia da história também, e a filosofia da consciência. Inclusive, do que eu conheço, o conteúdo da Natalia Suman é excelente. Acho que ela é uma das poucas filósofas na atualidade que consegue transmitir a filosofia dele mais profunda de uma forma muito acessível. Inclusive, eu consumo muitos conteúdos dela. Bem, aí eu comecei a ver essa lacuna também da última fase do Feiglin, que eu quase não vejo também conteúdo, que é a parte da filosofia da consciência, que já envolve os volumes 4 e 5, por exemplo, de Ordem e História, Era Ecumênica e Em Busca da Ordem, e alguns ensaios do livro dele, que é Ensaios Publicados, volume 12, inclusive esse aqui, Ensaios Publicados, volume 12. Comprem, vale muito a pena ter este livro aqui. Inclusive, alguns ensaios deste livro serão um mote para os próximos vídeos desse canal. O ensaio Quod Deus Dicitur, nem sei se pronuncia assim, que é do que se diz de Deus, é um ensaio que eu vou comentar no próximo vídeo. Essa última parte da filosofia do Feiglin, ela é, na minha opinião, o centro articulador da compreensão dele da realidade. E para compreender todo o resto, eu acredito que a pessoa tem que começar pela filosofia da consciência dele. Não o contrário, começar pela história das ideias. Eu sei que é um caminho contrário ao que hoje muitos ensinam, e eu não estou dizendo que seja o certo, mas estou dizendo que, na minha opinião, seria o mais adequado. Por quê? Porque a pessoa já começaria estudando qual era o ponto de vista dele ao final da vida. Ela já passaria a entender todo o desdobramento, toda a vida dele
a partir da compreensão da filosofia da consciência. Por quê? Porque ela já começaria a entender que toda filosofia vai nascer de uma experiência fundamental, de uma consciência situada corporalmente em um ser humano que vai se relacionar com uma realidade e vai articular uma linguagem para essa relação. E é muito interessante porque, e eu pretendo abordar isso mais à frente, o propósito deste vídeo não é esse, mas é muito interessante porque quando nós falamos sobre realidade e sobre consciência, nós tendemos a coisificar esses nomes, nós tendemos a conceber como se existisse uma consciência separada da realidade que pudesse analisá-la como objeto. É uma tendência que a nossa própria mente faz, né? Por conta disso, eu acredito que grandes erros de compreensão surgem a partir daí. E atualmente nós vivemos numa era em que a comunicação digital, se por um lado ela acelera você ter acesso às informações, por outro, ela traz grandes confusões de discurso. O que seriam essas confusões? As pessoas não sabem mais fazer a relação entre o que elas estão percebendo da realidade e a informação que é apresentada. Isso pode se manifestar em coisas simples, desde um post do Instagram, a ficarem viciadas em apenas absorver as informações do discurso pronto que vem até elas. E isso acaba fazendo com que o horizonte de consciência fique cada vez mais fechado, estreito. E, dado essa conjuntura de fatores, eu achei interessante voltar a comentar esses assuntos. Voltar a comentar assuntos em questão sobre a filosofia da consciência do Eric Feiring, os seus ensaios publicados nesse último volume, que é o volume 12, e as obras como Era Ecumênica e Em Busca da Ordem, obras mais tardias, obras que eu ainda acho que são pouco comentadas, pouco analisadas, explorar algumas percepções que o Feiring teve e discorrer um pouco acerca delas para, a partir disso, compreender fenômenos atuais da modernidade. E, claro, pretendo sim comentar algumas questões acerca da nova ciência da política, em que ele fala sobre a questão das relações entre ideologia e gnosticismo, sobre o fenômeno da ordem e história, ou seja, as articulações das experiências pneumáticas que ocorreram no mundo grego a partir da revelação mosaica e da revelação de Cristo, e das experiências noéticas que ocorreram na polis grega com Sócrates, Platão, Aristóteles. Bom, eu acredito que o propósito do vídeo, desse primeiro vídeo é esse, me apresentar, também destacando que eu não sou um acadêmico, eu não sou um graduando em filosofia, eu não sou um mestrando em filosofia, não, eu sou uma pessoa comum, que trabalha em uma área totalmente diferente, sou formado em Química Industrial, por sinal, mas desde 2016, por conta do meu contato com a filosofia do Olavo de Carvalho, eu entrei em contato com a filosofia do Feiring, que me chamou muito mais atenção, inclusive, por conta da explicação dos fenômenos que ele conseguia proporcionar. Então, eu não tenho uma autoridade acadêmica. Eu tenho, no máximo, aí, uma autoridade de alguém que estuda o Feiring há quase 10 anos e que absorveu muito da sua filosofia. Então, esse é o primeiro destaque que eu queria realmente colocar. O segundo ponto é que eu vou tentar, o máximo possível, colocar uma linguagem muito acessível, esclarecer pontos que para mim são importantes, mas que com o auxílio de vocês, ou seja,
pessoas comentando, pessoas sugerindo alguns pontos em que seja interessante analisar, aí eu vou conseguir até me orientar melhor. Por quê? Porque muitas vezes o assunto está em mim, né? Está na minha mente, e eu não sei o ponto que a pessoa às vezes não entendeu. Às vezes uma coisa que para mim pode parecer óbvia, para outra pessoa não é. E aí isso pode às vezes ficar sem explicação nenhuma. E vice-versa, tem muitas coisas que para muitas pessoas parecem óbvias e para mim não é. E só que eu sempre digo que as pessoas têm que ser um pouco como eu, nesse sentido, elas têm que ser cara de pau e perguntar. Não entendi isso aqui, por favor me explica. Ah, por que é assim? Por que é desse modo? E inclusive, graças ao progresso tecnocrático, hoje nós temos o ChatGPT. E vou confessar que eu usei muito o ChatGPT para esclarecer raciocínios, não apenas da filosofia do filme, mas um monte de outras coisas. Eu acho que a gente tem que usar a tecnologia a nosso favor, justamente para nós melhorarmos o nosso poder cognitivo. Ainda venho fazer, inclusive, um vídeo sobre como usar a IA de uma forma benéfica para o seu poder cognitivo. Mas então é isso. O vídeo chega ao fim. Agradeço quem ficou até o final. Agradeço a todas as pessoas. Devia ter feito esse agradecimento no início. Mas eu agradeço a todos os inscritos que confiaram em mim, nas minhas explicações, que se inscreveram no meu canal, que comentaram, que me elogiaram. Eu agradeço realmente muito a vocês. Eu peço, inclusive, perdão pelo meu descaso. Peço perdão por não ter começado isso antes e por muitas vezes ter ficado ausente nesse sentido. Acreditem, isso é um problema que eu tenho, inclusive, na minha vida pessoal. Mas eu agradeço a todos vocês. Peço que, se você que está assistindo esse vídeo não é inscrito, que se inscreva para me ajudar, para me apoiar. Faz muita diferença. Curta, sempre é bom a curtida, que todo mundo que tem vídeo no YouTube sabe o quanto isso aí ajuda os vídeos a engajarem. E me acompanhe para, se você tem interesse não apenas na filosofia do Hélio Filho, mas de compreender a realidade ao seu redor, de compreender como muitas vezes o fenômeno da realidade que te é apresentado, seja numa rede social, num jornal, numa coisa midiática, você pode estar limitando o seu horizonte de consciência, não vendo outros campos, né? Outros campos que vão estar relacionados com o processo histórico. Então, se quiser, inclusive, que eu comente sobre algum ponto, é só comentar aqui embaixo, só mandar uma mensagem para mim, que eu vou ficar muito feliz. E é isso. Fiquem com Deus, pessoal. Um grande abraço e até a próxima.